Nossa boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marisa e esta noite eu é que falarei com vocês. Eu considero o capítulo 23 o mais difícil do Evangelho. É um capítulo que requer muita investigação, muito estudo, porque ele tem como nome Estranha Moral. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, se diz: que definição se pode dar à moral? Os espíritos respondem a Kardec: a moral é a regra do bem proceder. Funda-se na lei de Deus. Portanto, moral, vamos dizer assim, está de mãos dadas com a prática do bem. E estranha, quando eu falo assim, nossa, que pessoa estranha, que tempo estranho, que lugar estranho. Então, assim, é fora, vamos dizer assim, do padrão, é fora daquilo que deveria ser. Então, a busca ou a prática do bem, expresso de uma forma estranha, expressa por uma forma estranha, é o que a gente tem neste capítulo. Então, vejamos. No Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27, e também o versículo 33. Então ele diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vejam, é possível nós concebermos Jesus falando: quem não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, não pode ser meu seguidor? É estranho. Não condiz com aquilo que Jesus nos trouxe. Então nós vamos pensar o seguinte: será que ele falou isso mesmo? Será que a tradução não se confundiu aí com as palavras? Como que Jesus pode mandar odiar a pai e mãe se ele, vamos dizer assim, sempre reverenciou a família? Honrai pai e mãe, quando ele fala da família? Aí então nós vamos pensar. Jesus falava em hebraico. No hebraico existia o dialeto que se chama siríaco. E esse dialeto, ele é muito pobre em palavras. Então, uma mesma palavra tem vários significados. Como especialista da língua portuguesa, a gente estuda as variações através dos tempos e através das regiões, as variações que as palavras sofrem. A língua é um organismo vivo, ela está sempre se modificando, se transformando. Então, para nós termos uma ideia disso, Sócrates, ele usava daimon, que veio dar demônio, daimon como espírito protetor. E a acepção que a gente tem de demônio hoje seria a personificação do mal. Então, inverteu-se o significado original do grego
para esse significado que nós temos hoje. Aí também, levantando-se os radicais, a origem da palavra, odiar não tem o significado que tem para nós hoje. Odiar quer dizer não amar tanto quanto. Então, se não amar tanto quanto seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua mulher, aí faz mais sentido, condiz mais com aquilo que Jesus nos deixou. Então, essa primeira passagem, vamos reler o significado e trazer que odiar aqui quer dizer não amar tanto quanto, não amar do mesmo modo, ou amar menos que, mas não no sentido de odiar. Num segundo momento dessa estranheza, Jesus teria falado: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Aqui também, quando nós vamos fazer um estudo mais aprofundado, Jesus não falou esses dizeres para o povo, e sim para seus discípulos. Então, quando ele diz: quem deixar a sua casa, os seus irmãos, os seus bens, e for ser o meu seguidor, receberá em cêntuplo. Aí também faz mais sentido. Ele não estava... Primeiro que ele não impôs. Ele falou assim: quem quiser me seguir, terá que deixar tudo para trás. Aí a gente também, fazendo uma análise assim mais minuciosa, nós temos que na nossa convivência de família, muitas vezes nós fomos, pelas contingências da vida, obrigados a deixar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Seja pelo trabalho, seja para estudar, seja para se casar, construir um novo lar, uma nova família. Mas nem por isso nós deixamos de amá-los. Então, uma separação que aconteça pelas linhas do destino, vamos dizer, ela é compreensível ainda hoje, quando cada um de nós um dia teve ou terá de se separar dos pais, da família original, mas sempre pensando que os laços do amor, eles permanecem. Mesmo estando longe, muito longe, os laços permanecem. Mesmo aqueles que desencarnam, os laços de amor permanecem. Nós pensamos com o mesmo carinho, com a mesma devoção, nós pensamos com alguma tolerância, tentamos esquecer os lados difíceis e vamos ficar com os momentos bons. E aqui também ele vai dizer: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando o rapaz queria enterrar o seu pai, Jesus teria dito: deixai o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Também falando para quem quisesse ser um pregador
né, da doutrina da Boa Nova. Temos que pensar num outro momento, uma outra passagem estranha fala assim, ó: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus. Estranho. Estranho também Jesus se pronunciar dessa forma. Uma que não é o vocabulário que nós estamos acostumados. Jesus sempre fala na paz, sempre fala no amor ao próximo, sempre fala da caridade, da benevolência, do altruísmo, de querer bem e fazer bem ao outro. Aí fica estranho falar assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A gente sabe que nas parábolas muita coisa é figurada. Ele falava de forma a que aquela população entendesse. No caso aqui, Joana de Ângeles coloca para nós que a espada seria o símbolo da justiça. Então, quando ele vem e diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada, nós temos que considerar o contexto. O que seria o contexto? Quando ele falou? Para quem ele falou? E o que exatamente ele disse? Então, para aquela população que era assim, subjugada a um regime político de castas, os grandes, os detentores do poder eram os detentores de títulos e de dinheiro, e os mais fracos, os mais humildes eram os mais, vamos dizer assim, mais desprovidos do ponto de vista material. Então, quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a espada, a gente tem que fazer a seguinte leitura. Numa sociedade de castas, numa sociedade de direitos pertinentes a quem mais possuía e menor direito aos mais simples e aos mais humildes, quando ele fala da espada, ele está rompendo um modelo social. Quando todo mundo esperava um rei, um imperador na figura de Jesus, ele nasce como filho de um marceneiro, pescador, e ele vai viver entre os pescadores. Ele nasce numa manjedoura, segundo a história da Bíblia. Então ele veio trazer a divisão entre o poder material e o poder espiritual. O poder material premia os mais abastados, mas o poder espiritual segue em outra direção, às vezes na direção contrária. As pessoas mais simples, aquelas que acreditam em Deus, que têm a sua fé, que têm a sua postura de comportamento voltado para o bem, para essas haverá a paz. Mas para o outro lado, nesse momento que nós vivemos de transição planetária,
em que a espada da justiça divina vai separar o bem do mal, aqueles que estão sintonizados com o bem farão parte do planeta Terra regenerado. Mas aqueles todos que usurparam, que corromperam, que escravizaram, que de alguma forma prejudicaram o próximo, eles vão ser os excluídos, os que vão ser exilados, que vão ter que recomeçar num outro mundo, numa outra condição, numa outra época. Então, essa última parte, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, também se aplica a cada um de nós. Porque nós temos em nós um homem ou uma mulher sintonizada com o bem, tentando se sintonizar com o bem, mas ao mesmo tempo ainda com o pé nos defeitos, nas falhas, nas escolhas erradas. Então a divisão mais difícil que Kardec coloca para nós, e esse capítulo é todo de Kardec, não tem a manifestação dos espíritos. Então, o que Kardec nos coloca é que a grande luta é com o nosso interior. O homem de bem versus o homem ainda mau. E é essa luta que nós temos que encarar. E essa luta é que vai fazer dessa moral estranha, de repente, uma moral que tem sentido. Se nós levarmos para o nosso interior, para o nosso autoconhecimento, se tivermos olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque uma tendência do ser humano é justificar os seus erros. Olha, não foi bem assim. Olha, eu vou contar como é que foi. Olha, e não reconhece que realmente ofendeu, que de repente uma palavra mal colocada magoou, que, vamos dizer assim, não está tão presente no seu trabalho como deveria estar, tão presente na família como deveria estar. Então eu tenho que ter esse filtro interior para enxergar onde eu estou falhando. Somente enxergando as nossas falhas é que nós vamos poder lutar contra elas. Enquanto nós ficarmos de vítimas, hoje é tão comum, né, o vitimismo, sou vítima da sociedade, sou vítima da família, sou vítima do trabalho, sou vítima da doença, etc, etc. A nossa sintonia, o nosso pensamento, ele deve estar ligado ao bem. É essa moral que Deus espera de nós. E toda vez que nós percebermos que nós desviamos, nossa, eu não devia ter feito isso, nossa, estou arrependido de ter falado tal coisa, nossa, depois que eu fiz, eu pensei bem e cheguei à conclusão de que não foi legal. Volte atrás, peça desculpas, peça perdão, tente perceber essa falha humana para tentar não fazê-la novamente. Então, se eu não tiver esse filtro interior, se eu não me enxergar verdadeiramente por dentro, porque o Livro dos Espíritos fala, Deus em nós é a nossa consciência. Se a nossa consciência está de repente cobrando, leva você a pensar, nossa, por que eu fiz isso, hein? Ficou chateada, meu filho ficou chateado.
Por que eu não tive mais paciência com meus pais? Com as pessoas que convivem comigo no meu trabalho? Enxergando isso, nós temos condições de começar a lutar contra as nossas mazelas. Mas enquanto nós quisermos justificar o mal que existe em nós, nós vamos ficar patinando no mesmo lugar e não saímos, e não vamos em frente, e a evolução não chega. Certo, pessoal? Qual é o caminho, segundo Jesus? O caminho é o amor. Como que a gente vai corrigir esse mundo desastroso em que nós estamos vivendo? Com a encarnação de tantos espíritos comprometidos. Então o mal está espalhado assim como se fosse orvalho. Nós temos que sintonizar o nosso pensamento, as nossas escolhas, a nossa visão perante a vida com o amor. Amor no olhar, amor no sorriso, amor no gesto, na mão estendida, na caridade material, mas principalmente na caridade espiritual. Percebemos que ao nosso lado está alguém sofrendo e oferecermos, não precisa nós nos oferecermos para aconselhar, para direcionar, só para ouvir. Ninguém tem tempo de ouvir hoje. Vai, senta aqui, conta para mim o que está acontecendo. Por que você está tão triste nesses últimos dias? Se você não quer falar agora, eu respeito. Mas saiba que se você em algum momento quiser conversar, eu estou aqui à sua disposição. Pequenos gestos com grandes efeitos. Então saibamos identificar a necessidade nossa de nos corrigirmos e a necessidade do nosso próximo, família, mesmo que seja um estranho, que você perceba que está com um semblante pesado, alguma coisa, parece que está uma sobrecarga. Tudo bem? Está passando por algum problema? Você quer conversar? Eu sei que a nossa vida é plugada no 220, agitada, mas nós temos que abrir um espaço para enxergarmos o outro. Esse é o caminho de nós filtrarmos essa estranha moral e conduzirmos o nosso espírito para uma trajetória de evolução. Sempre que Jesus nos abençoe como o gerente espiritual do nosso planeta e que nós possamos enxergar em nós mesmos o lado bom e o lado mau. O lado bom devemos incentivar, o lado ainda equivocado devemos enfrentar para que possamos superar as nossas dificuldades e desenhar uma encarnação futura sem tantos problemas como nós tivemos nesta nossa encarnação, como nós estamos tendo nessa nossa encarnação e neste nosso planeta. Muita paz para todos nós. Que Deus nos abençoe.